são gerais, que é o caso daquelas propriedades que se aplicam em toda e qualquer matéria, e existem aquelas propriedades que são específicas, que é o caso daquelas propriedades que se aplica dependendo da composição de cada matéria, ok? Então, na propriedade geral, quais são essas propriedades? É a massa, que se trata da quantidade de matéria que cada corpo possui, o volume, que se trata do espaço que essa matéria ocupa, a impenetrabilidade, que significa que duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E isso é óbvio, não tem como essa matéria ocupar o mesmo espaço que essa ao mesmo tempo, certo? Divisibilidade significa que toda matéria pode ser dividida em pedaços menores sem perder a sua propriedade. Por exemplo, eu posso pegar uma folha de papel, dividir ela no meio, ela vai estar com um tamanho menor, ela vai estar com formato físico menor, porém a sua propriedade vai ser a mesma. Mas é claro que existe um limite. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de giz e quebrar ele até ele virar pó, vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir dividir essa matéria, certo? Então, divisibilidade significa que a matéria pode ser dividida em pedaços menores sem perder a sua propriedade, ok? E com relação à inércia, essa propriedade é explicada pela primeira lei de Newton, que diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa seja aplicada sobre ele, e um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que uma força externa pare esse movimento. Por exemplo, imagine uma bola de futebol no meio do campo. Se ninguém chutar aquela bola, se um vento forte não bater naquela bola, ela não vai se movimentar, ela vai continuar em repouso sempre. Da mesma forma, se essa bola está em movimento, vai chegar um momento em que ela vai parar. Mas por que ela parou? Porque existem várias forças externas atuando sobre essa bola. Existe a gravidade, existe o atrito dela com o solo, e aí gradativamente ela vai parando. Porém, se não houvesse essas forças externas, ela ia permanecer em constante movimento, ok? Próxima propriedade, a elasticidade. Elasticidade é a capacidade que uma matéria possui de voltar para o formato inicial. Eu posso puxar, mas ela vai voltar para o formato inicial. Compressibilidade é o ato de comprimir a matéria. Por exemplo, imagina que você tem uma seringa cheia de ar. Se você tampar com o dedo a saída de ar dessa seringa, você vai conseguir comprimir até um certo limite, até um certo volume. O que significa que o ar que está dentro dessa seringa foi comprimido. Com relação à impermeabilidade, significa que não dá para adicionar água no mesmo espaço em que se encontra a matéria. E a indestrutibilidade significa que uma matéria não pode ser destruída, ela pode ser transformada. Nós vamos falar melhor sobre essa propriedade quando nós estivermos falando de leis ponderais nas próximas aulas mais à frente, ok? E agora com relação à propriedade específica. Propriedade específica é dividida em duas, é dividida na organoléptica e na propriedade física, propriedade específica física, certo? A organoléptica são aquelas propriedades que podem ser percebidas pelos sentidos, como é o caso do tato, do olfato, do paladar, né, da visão, que é o caso da cor e do brilho. Então percebe que são propriedades específicas para cada matéria. E com relação à propriedade física, nós temos o ponto de fusão, que é a transferência do estado sólido para o estado líquido, o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, e a dureza e a densidade, certo? Então, essas são as propriedades das matérias. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais a respeito dessas transformações físicas, ok? Eu aguardo você na próxima aula. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos.